Senhor, nos dê aquilo que necessitamos, aquilo que carecemos. Possa o Senhor dar palavras de conforto, de ânimo e de coragem para cada um dos teus filhos. Pedimos isto no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nosso boa noite com Jesus. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. A partir do verso 15. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. O Senhor abençoe a leitura de sua palavra. Podeis assentar. Nós vamos meditar um pouquinho na mensagem absoluta. E o profeta diz aqui, a palavra absoluto no dicionário, Webster, de acordo com Webster, é perfeito em si próprio, ilimitado em seu poder, original e máximo. E o máximo é o Amém. Isto é tudo, um absoluto. E é um poder ilimitado. A palavra absoluto é perfeito em si mesmo. Isto é tudo que é. E está determinado. Irmão Brana diz, eu pensei, isto é uma coisa gloriosa. Esta é uma palavra maravilhosa. Você sabe que todos nós temos que ter um absoluto na vida. Um ultimato, uma última palavra. Nós não podemos viver sem um absoluto. Ou então a pessoa se torna um vagante, ou seja, uma pessoa sem firmeza.
para nós, o cristão, o absoluto que temos é a palavra de Deus. Amém. É um poste de segurança. Amém. Aonde você pode chegar e descansar sua confiança. E a palavra de Deus, antes dela ser a palavra, ela era os pensamentos de Deus. Por quê? Você não pode falar sem que primeiro você pense. Verdade. Então, Deus pensa. Ele vem e expressa os seus pensamentos na boca do profeta. Amém. Então aquilo se torna a palavra de Deus. Amém. Por exemplo, Deus pensou e falou na boca de Isaías. Deus pensou e falou na boca de Paulo. Deus pensou e falou na boca de cada profeta. Amém. Aí está. E agora, uma palavra é um pensamento expresso. Primeiro deve ser um pensamento. E então isto se torna uma palavra, quando é expressado. E a palavra é o quê? A palavra é um verbo. É algo que está em ação e não pode ser visto. É abstrato. Em São João, capítulo 1, o verso 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra, a tradução é: no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e é Deus. Amém. É tanto que lá no princípio, quando foi se criar o mundo, o Espírito de Deus se moveu e falou a palavra. Haja. E a palavra que foi falada lá é a mesma que está aqui impressa. Então veja bem. E agora a palavra é um pensamento expresso. Primeiro deve ser um pensamento, e então isto se torna uma palavra. Porque você não fala suas palavras sem pensar. Agora, você acha que Deus não pensou para falar? Ele pensou e falou. Quando falamos em línguas, nós não pensamos. Se é que é Deus que está falando ali, então nós não temos que pensar, mas há a expressão do pensamento de Deus. É Deus determinando os pensamentos. É o pensamento de Deus usando nossos lábios, se for Deus, porque muitas das vezes é apenas um engano, né? Mas quando é Deus, é o pensamento de Deus usando os lábios humanos. Sempre foi assim. Nós não pensamos ou sabemos o que você está dizendo quando você está falando em línguas. Se você está falando inspirado, se é que você está falando inspirado. Quando você interpreta,
Você não sabe o que você está dizendo, você simplesmente diz, isto é tudo, mesmo na interpretação. E é claro, se está falando em língua, não tem intérprete, a Bíblia diz, então cale-se. Se tem intérprete, todos os demais se calam, e aquele que está inspirado, falando em língua, continua, e o intérprete interpreta aquilo. Agora, anota o que é falado. Se cumprir, é de Deus. Se não tiver cumprimento, aquilo é um espírito de mentira que está ali. Vem, isto é Deus. Quando você simplesmente diz, isto é tudo. Vem, isto é Deus. E profetizando, você não está usando seus próprios pensamentos. Então, quando se está profetizando, é Deus falando. Se, bem claro, se aquela pessoa estiver ungida pelo Espírito de Deus. É Deus, porque você diz coisas que você normalmente não pensaria em dizer. Vem? Mas a palavra absoluto é a conclusão. E, portanto, eu penso que todo mundo deve ter uma conclusão. Cheguei numa conclusão. Isto é desta maneira. Então, quando aquilo diz, isto é a verdade, é desta maneira, Deus não tem duas verdades, Deus só tem uma. E não existe duas verdades, duas versões. Ou uma é falsa e a outra é verdadeira. Então se chega a esta conclusão. E, portanto, eu penso que todo mundo deve ter uma conclusão. E cada grande realização que já foi realizada, houve um absoluto atrás de si. Não importa o que seja, teve que existir um absoluto atrás disso. Ó, pessoa vai casar, ele tem que chegar num absoluto em relação àquilo. A moça em relação ao rapaz, o rapaz em relação à moça. Ele tem que chegar numa conclusão. Mas me disseram, não tem me disseram. Você tem que ter um absoluto dentro de você. Verdade. A gente, quando está lá na terceira série, às vezes tem isso aqui, ó, o que é absoluto e o que é relativo. Né? Relativo não é permanente. Uma hora está cheio, outra hora está vazio e etc. Agora, veja bem. Relativo é porque modifica, né? Um dia, esse preço aqui é relativo. Hoje está tanto, amanhã está mais baixo. Amanhã está mais alto. Então é relativo, não tem um absoluto dentro daquilo. Mas vamos lá. E houve, não importa o que seja, teve que existir um absoluto atrás disso. E cada pessoa, na sequência de realizar algo, tem primeiramente, que ter um absoluto. E esta é a volta final. E esta é a volta final, de volta através disto, aquilo de volta através daquilo outro, até que você chegue àquele absoluto, ou o amém, assim seja. Não é isso? Quando se chega a essa conclusão, a pessoa simplesmente diz amém, né? Assim seja. Conclui as coisas. Ou a conclusão do que você é. Você tem algo para se apegar. Em outras palavras,
é o poste de amarre final de cada realização. Você já pensou um crente que não tem absoluto? Hoje ele está crendo em tudo, amanhã não está crendo em nada. Hoje ele é o mais crente de todos. No outro dia, passa semanas ou meses, não é nada. Sinal que não tem um absoluto. Não tem aonde se segurar. Vamos seguir avante. É o poste de amarre final. Então, em alguma parte, isto pode girar através de muitas coisas diferentes, até chegar àquele poste de amarre. Contudo, existe um amém. A tudo isto, tais coisas devem existir. Você não pode seguir através da vida sem tê-las. Sem ter um lugar onde você se segure. E você sabe, só tem um lugar para o homem, para a mulher, para o ser humano se segurar. Amém. Aonde não se abala. Verdade. Aonde não se pode movê-lo dali. Amém. E esse lugar é a palavra de Deus, é Amém. Aquilo que Deus disse. Amém. Se a pessoa se segura num parente, uma hora o parente falta. Verdade. Se a pessoa se segura em qualquer outra coisa aqui embaixo, uma hora tudo acaba. Verdade. Se a pessoa se segura no dinheiro, uma hora acaba. Você pode dormir rico e acordar pobre. Mas o apóstolo São Paulo aqui, ele perdeu tudo. Amém. Mas ele ganhou um absoluto. Verdade. A ponto dele discursar diante do rei Agripa, e o rei dizer, você está delirando em palavras, mas ele não estava. Verdade. Na verdade, ele tinha um absoluto. E esse era Cristo, ele tinha se encontrado com Cristo. E se encontrou com Cristo face a face. Não foi uma simples sensação que ele teve. Não foi um arrepio, nada disso. Foi algo real, algo concreto. Amém. E cada um deles, daqueles apóstolos, eles tinham um absoluto, a ponto de darem a sua própria vida aqui, dentro das arenas, outros na guilhotina, outros crucificados, e não negaram a Cristo. Cristo era o absoluto deles, e deve ser o meu e o seu também. Amém. Graças. Por que as pessoas, às vezes, entram em problema? Todo mundo tem problema, é verdade. Mas nem todo mundo tem um absoluto. Tem a Cristo como seu absoluto. Esta é a grande diferença. Veja bem, vamos seguir avante. Ele continua aqui. E o poste de amarre. Muitas coisas. Vamos lá. Isto pode girar através de muitas coisas diferentes, até chegar àquele poste de amarre. Contudo, existe um amém. A tudo isso, tais coisas devem existir. Você não pode seguir através da vida sem tê-las. Quando você se casou, algo teve que girar através de sua mente, até que você alcançou aquele poste de segurança. Nessa aqui dá para confiar. Nesse aqui dá para confiar.
Sinto segurança, sinto firmeza. Senão você não se casaria. Ou se casou diferente, aí é complicado. E isto deve ter sido o amor pela sua esposa ou seu marido. Bem, talvez ela não seja tão bonita quanto a esposa do John. Ou ela, bem, ela não é isso, aquilo, mas há algo nela que te toca. Você diz, talvez ela não seja tão bonita quanto a outra. Ou ele não seja tão bonito quanto o outro. Mas tem que haver um absoluto ali que a faz diferente. E ali está onde você segura. E se aquilo não está ali, é melhor você não se casar. Aquele poste de amarre, aquele absoluto. Você não tem confiança, aquilo não desceu no coração, é melhor você não dar o passo. Porque depois, meu amigo, ô irmão, mas agora você vai chorar o resto da vida. Você arrumou um espinho, então agora vai te furar o resto da vida. Então veja bem, você tem que chegar nisso. Se não chegar nisso, o profeta diz, é melhor você parar aí mesmo. Parar aí mesmo, não ir avante. Nós podemos citar muitos que tiveram absolutos na Bíblia. Como poderíamos tomar através da corrente desta Bíblia e ficarmos aqui umas 2 semanas e nunca tocar nem mesmo na superfície, se fôssemos pensar nos absolutos da Bíblia? Por exemplo, deixe-me simplesmente trazer 1 ou 2 e falar por alto sobre ele. Veja Jó. Agora ele tinha um absoluto. Tudo ia errado para aquele homem. Um homem justo. Agora nós estaríamos desafiando em dizer que ele não era um justo. Porque Deus disse que ele era. Amém. E sabe para quem que Deus disse? Para o diabo. Você viste meu servo Jó? E já pensou? Tapou a boca do diabo. Viu, mas de onde você vem, Satanás? Não, estou vindo de rodear a terra. Viu meu servo Jó? Viu como ele é fiel a mim? Como sempre, o velho diabo nunca muda a sua tática. Também, né? Dá tudo para ele. Por isso que ele é fiel. Mas deixa eu tirar os bens deles para ele. Deus tinha confiança em Jó. Verdade. Pode ir lá. Você sabe o que é isso? Tirar bens, fazenda, tirar tudo que tinha. Se fosse nos dias de hoje, uma maldição pegou o Jó. E eu não ia, vem cá fazer uma campanha aqui para tirar essa maldição. Você perdeu tudo. Perdeu as fazendas, tudo. Não era não, Deus estava provando Jó, testando, não porque ele não tinha confiança, ele tinha confiança em Jó, ele estava mostrando para o diabo que um cristão serve a Deus, é fiel, não baseado no que ele tem, mas baseado na revelação que ele tem da palavra. Ainda que perca tudo, permanece fiel. E ele tirou tudo que Jó tinha. Sabe disso? Não havia ninguém na terra como Jó. Ele era perfeito diante de Deus. Ele sabia disso, porque ele tinha um absoluto, ele possuía um absoluto. Irmãos, quando tudo parecia estar contrário, veio a enfermidade. Mas antes da enfermidade, Deus já tinha tirado dele tudo que ele tinha.
E o diabo voltou lá onde estava. E Deus perguntou, e daí? Você viu meu servo Jó? Como é que ele está? A Bíblia diz, em tudo isso, Jó não blasfemou. Então o que vai fazer agora? O diabo, o que fará o homem? O que dará o homem pela sua pele? Deixa eu tocar na pele dele, na saúde dele. Já acabou mesmo com os bens dele, agora deixa eu... já tinha levado os filhos dele, tudo, já tinha acabado com os filhos, um monte de coisa. Falou, mas então agora deixa eu tocar na saúde dele. Você vai ver se ele não vai blasfemar no teu rosto. Deus diz, pode fazer, só não tira a vida dele, não toca na alma dele. Mas no corpo dele pode tocar. Rapaz, e Satanás, você não se engane, o diabo não tem misericórdia de ninguém, não. Verdade. Ele encheu Jó de chaga da cabeça aos pés, a ponto de ele sentar no monte de cinza e ficar se coçando com um caco de telha. Verdade. E aí, irmãos, não fala, aqueles que pareciam ser amigos, falaram, vamos consolar Jó. Chegou lá e disse que a tristeza era tanto que ficaram 7 dias calados, sem falar nada. Não tinha palavras. E quando abriram a boca, ainda foi para acusar. Sabe que não é porque você fez isso? E começou. E por fim o diabo encostou até na mulher de Jó. Disse, você ainda permanece fiel, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele disse, você fala como uma louca. Saí nu do ventre da minha mãe, nu tornarei o pó. Bendito seja o nome do Senhor. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E aí? E aí, irmão? Essa hora ninguém quer ser crente, né? Veja, isto prova, quando tudo parecia estar contrário, veio a enfermidade. Seus amigos devem ter dito, agora aí está você, Jó. Isto prova que você está pecando. Você está errado. E então os bispos vieram, eles chamaram os confortadores de Jó, mas não precisava de inimigo, os confortadores daquilo, não precisava não. E em vez de confortá-lo, eles nada viram exceto pecado em sua vida, porque Deus havia tratado com ele à sua maneira. Amém. Deus havia tratado com Jó à sua maneira. Você sabe o que Deus estava fazendo com Jó? Ele estava ajustando o espírito de Jó. Só isso. Não tinha pecado, não tinha nada, mas precisava de uns ajustes. E é assim, às vezes Deus faz com a gente. Amém. Se é eleito, se é de Deus, ele não corre da raia, não. Ele sofre a correção ali, mas não blasfema contra Deus. Amém. E seus filhos foram mortos, suas propriedades foram queimadas, tudo estava errado. E até mesmo sua própria vida corria risco. Assentado num monte de cinza, cheio de feridas da cabeça às solas dos pés. Com que você preferiria tomar ceia? Com o Jó cheio de feridas da cabeça aos pés? Ou com alguém bem arrumadinho, bem bonitinho? Com quem? Será que ia dar para encarar a coisa? Pois é, mas o Jó era de Deus. Vai descendo, né? Vai colocando os crentes no seu lugar. Amém.
na maneira de olhar as coisas. Veja bem, ele diz: assentado num monte de cinza, cheio de feridas, da cabeça à sola dos pés, e até mesmo sua amada e dócil companheira, a mãe daquelas crianças, disseram: você deveria amaldiçoar aquelas crianças disseram: você deveria amaldiçoar a Deus e morrer. Mas diante de tudo aquilo, Jó tinha um absoluto. Amém? Amém? Estava aqui, né? Amém. Está seguro. Sei em quem tenho crido. Amém. Paulo, quando estava na prisão, ele escreveu as cartas da prisão e disse: eu sei em quem tenho crido. Amém. Você sabe, às vezes as pessoas colocam na traseira de um vidro de para-brisa atrás uma frase assim: tudo posso naquele que me fortalece. Eles colocam numa S10, um carro bonito, só que o homem que falou isso aí, ele estava dentro de uma prisão com os pés amarrados em tronco, e lá ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Aqui é que está a diferença. Ele não estava numa sala de conforto, nem num carro do ano. Ele estava dentro de uma prisão por causa do nome de Jesus Cristo. E ele pôde escrever isso com letras maiúsculas e dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Dá vontade de pregar, né? Mas vamos lá. É muito fácil. Está dentro de uma mansão, você pôr certas coisas lá. Mas lá na prisão, ou dentro de uma arena de leões, ele podia dizer: eu sei em quem tenho crido. Diferente. Aleluia. Glória a Deus. Ele disse assim: mas diante de tudo isso, diante de tudo aquilo, Jó tinha um absoluto. A pessoa, quando não tem um absoluto, ele não tem parada. Você já viu crente que não para em lugar nenhum? Para em serviço, não para em lugar nenhum, voando. Falta de descer um absoluto dentro. Aqui é o lugar que Deus me deu. Oh, em tempos de enfermidade, se nós pudéssemos simplesmente nos unir àquele absoluto. Jó sabia que ele havia feito a ordem de Jeová. Ele tinha fé no que ele havia dito, porque Jeová requereu aquilo. Você já pensou? Se pudéssemos simplesmente fazer aquilo, Jeová requereu um holocausto para seu pecado, e Jó, não somente para si mesmo, mas para seus filhos, ele teve que fazer um holocausto, e isto foi tudo que Deus requereu. Oh, você pode dizer: eu gostaria que isto fosse tudo que ele requeresse hoje. É menos do que aquilo, somente sua fé na palavra. E você, se você faz de sua palavra o seu absoluto, você pode, qualquer promessa divina na Bíblia, você pode atar a sua alma nisto. Amém. Não importa o quanto as ondas te chicoteiem, você permanece unido. Amém. O seu absoluto. Irmãos,
Na hora da dor é quando o diabo faz a oferta dele. Na hora da necessidade é quando Satanás faz a oferta dele. E ele se segurou naquilo. E quando seus confortadores disseram, você pecou, ele sabia que não. Ele era simplesmente porque ele havia cumprido a ordenança de Jeová. E quando o homem chegou e disse, seus filhos estão mortos. Outro chegou e disse, seus camelos estão todos queimados. E desceu fogo do céu. Veja que argumentos seus confortadores tinham. Vê você? O fogo caiu do céu. Agora, Jó, isto não prova nada. O irmão Branham vem e diz, isso não prova nada. Não prova que você está errado, nem que você está certo. Agora, ele não teria tocado em seus filhos, Jó. Você é um homem justo. Está enganado. Você sabe, quando o diabo chegou e disse para Deus, deixa eu tocar nos bens dele, nem contou os filhos, foi lá, tocou nos filhos, foi tocando tudo que ele podia. Irmãos, se pensa que a vida de um cristão é mar de rosa, não, ele tem o pior inimigo que pode existir, que chama-se Satanás. Verdade. Agora, ele não teria tocado em seus filhos, os amigos de Jó, dizendo para ele, se você é um homem justo, mas Jó disse, eu sei que eu fiz o que é correto. Ele permanecia seguro. Ele tinha algo que ele podia seguir adiante. Aí é que está. É isto. Ele havia aceito isto. Ele havia feito exatamente o que Deus lhe disse para fazer. E ele estava absolutamente certo, correto? O homem estava cheio de chaga. O homem já tinha perdido fazenda, perdido os filhos. A mulher já estava dizendo para ele largar a mão da fé. Mas ele permanecia fiel. Amém. Será Jó. Agora a sua fé tem que ser a mesma. Verdade. A minha fé tem que ser a mesma de Jó. Por isso que São Tiago escreveu, tomai, por exemplo, a paciência de Jó. E veja qual foi o fim que Deus lhe deu. Não importa o que eu estou passando aqui agora, eu quero saber qual será o meu fim. Mas Jó disse, eu tenho feito tudo que é correto, exatamente o que Deus disse para fazer. E ele estava absolutamente certo, correto? Então, quando ele chegou ao ponto, quando aquele absoluto se mantinha firme, então finalmente ele começou a sentir aquela corda que estava frouxa se apertar fortemente. Mas isto começava a se apertar e o Espírito entrava nele. E ele se levantava sendo um profeta e ele diz, eu sei que o meu Redentor vive, cheio de chaga, podre, leproso, podre. E ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. Amém. Vem. Ele estava atado a seu absoluto, havia entrado em contato, ele sabia que tinha feito o que era certo e em algum dia ele teria que puxar isto. Eu sei que o meu Redentor vive e nos últimos dias ele estará sobre a terra. Esse Redentor que ele estava se referindo era Jesus Cristo. Embora os germes da carne destruam meu corpo, mesmo assim na minha carne verei a Deus. Ele sabia então
o seu absoluto estava ancorado. Amém. Ah, mas você vai morrer, Jó. Não, eu ainda vou ver o meu Redentor com esses próprios olhos. Não, mas a terra vai consumi-lo. Sabe o que Jó disse? Ele disse, ele me chamará e eu responderei. Amém. Pode estar morreu lá no fundo do mar, sumiu, ninguém achou. Morreu queimado. Um dia aquela voz falará. Amém. E ele voltará na sua condição. Amém. Para ver o seu Redentor com os seus próprios olhos e não com outro. Eu sei que o meu Redentor vive. Veja bem, ele continua aqui. Abraão, um absoluto, descendo da Babilônia, da torre, para o Sinar, e ali fora, onde ele estava hospedado, com seu pai, talvez era um fazendeiro, mas um dia, lá atrás, na selva, em alguma parte, talvez apanhando amoras, ou indo matar um animal por causa da carne, em alguma parte lá atrás, Deus falou com ele quando ele tinha 75 anos de idade. E ele e sua esposa Sara, ela com 65 anos, não tinha filho, era sem filho, e eles não tinham nenhum filho. Então Deus lhe disse, você terá um filho através de Sara. Amém. E agora, irmão? Fala, então já teve o filho no próximo ano? Não. Demorou, tardou 25 anos. Verdade. E eles velhinho, encolhido. Quem sabe o Abraão estava andando de bengala. E a Sara também. Verdade. Cadê o filho, Abraão? E agora? Como é que é isso? Deus disse que você ia ter um filho, aonde está? Abraão não tinha dúvida. Amém. Deus falou, ele vai cumprir. Amém. Para Abraão já tinha cumprido. Verdade. Mas quando foi um dia, ele viu 3 homens. Capítulo 18. Vindo, caminhando. E um deles era o Senhor Jesus Cristo. Amém. Um deles. Não os 3. Um. E Abraão correu ao encontro. Estava em 3. E Abraão se dobrou diante daquele um e disse, meu Senhor. Ele não disse meus senhores, ele disse meu Senhor. Ele chamou um de Senhor. Verdade. Esse era Jesus Cristo. Quando Jesus estava aqui, ele disse assim, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Verdade. Opa! Como que é isso? E eles disseram, mas você não tem 50 anos e conhece Abraão? Ele disse, antes de Abraão, eu sou. Amém. E quando aquele falou com Abraão, que era Jesus, ele disse, pelo determinado tempo de vida, que é 9 meses, tornarei a ti, tu terás um filho. Sara terás um filho. Sara estava no fundo da tenda. E ela escutou aquilo, e ela, dentro dela, ela riu. Lá dentro dela, ela riu. Dentro, ela não riu. Aquele riso abafado, que ninguém vê. Só Deus vê. Aí, esse que Abraão chamou de Senhor, disse, por que Sara riu? Verdade. E ela disse, não ri, não mintas, porque tu riste. Verdade. Há alguma coisa impossível para Deus? Esse que estava falando com Sara era Jesus Cristo. Amém. Era Elohim.
Era Deus que estava ali na forma de um homem. Verdade. E Abraão e Sara ali sofreu uma transformação. Dali 9 meses veio o bebê. Amém. Chamava Isaac, quer dizer riso. Sofreu uma mudança ali. Passaram a andar como jovem. Verdade. E a mudança foi tão grande, mas tão extrema, Verdade. que ela ficou como uma jovem. E ele também. Mas como pode provar isso? Claro, apaixonaria um homem por uma velha de 90 anos, de 100 anos? Hã? Não, né? Não. Mas dias depois, Abimeleque viu a Sara e se apaixonou por ela. Verdade. Sinal que ela estava jovem. Ela sofreu uma transformação Amém. para poder trazer a presença do filho, que era Isaac, que representa, Isaac é um tipo de Cristo. E esta igreja, que representa, como Sara representava a igreja, ela sofrerá uma mudança, Amém. uma transformação de corpos, antes de ver o Senhor nos ares, que é o Senhor Jesus, que é o Filho de Deus. Amém. Graças a Deus. Nós podemos ir avante, nós poderíamos entrar em mais detalhe aqui. Você sabia, e aqui vai ser algo só um pouquinho assim, meio grosseiro, que não dá para entrar muito fundo, que aquele mesmo ministério que encontrou com Abraão e discerniu os pensamentos de Sara, está aqui no final, foi manifestado aqui no final, através de um homem chamado William Branham, que podia olhar nas pessoas e discernir o que as pessoas estavam pensando, virava as costas Verdade. para a congregação e dizia: fulano, com tal roupa, assim, assim, você tem uma enfermidade, assim, assado, você está curado. Verdade. Era o mesmo ministério, o ministério do Filho do Homem, discernindo os pensamentos. É por isso que a mensagem, a fé que temos, ela é diferente da fé denominacional e nunca vai ser equiparada, porque é diferente. Graças a Deus. Para começar, esse povo nem sabe que é profeta, nem crê. Verdade. Mas nós poderíamos ir mais longe. Vamos parar por aqui. Vamos nos pôr de pé, o tempo já foi. Mensagem que estamos lendo, absoluto. Ah, sim. Bom, o irmão Leandro nós já tínhamos conversado aqui, né? E o irmão Marcelo foi que convidou ele para estar aqui, né? O irmão Marcelo chegou por último, mas o convite, né, veio junto. Deus abençoe vocês, tá? Graças a Deus. Sempre bem-vindo aqui. Vamos orar a Deus em pé mesmo. Nós não vamos dobrar o nosso tempo já foi. E eu não esperava que essa mensagem que desse tanto, clareasse assim, tivesse tanto assunto dentro dela. Senhor Deus, nosso amado Pai, teus filhos têm recebido este absoluto, que é a sua palavra. E ela é o ultimato. Toda palavra do homem perecerá, Pai. Toda palavra do homem não permanecerá. Mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Passarão os céus e a terra, mas esta palavra nunca há de passar. Ela permanece eternamente, Senhor. Os montes se desmoronarão, as nações se desmoronam, mas esta palavra permanece para sempre.
Sim, ó Pai, os homens passam, os reinos caem, mas esta palavra, o reino de Deus, o reino da palavra, não perecerá, permanece eternamente. Deus bendito, sela isto em cada coração nesta hora, colocando isto dentro da alma de cada eleito, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que o enfermo tenha saúde. O irmão Ezequiel que nos ligou, Senhor, abençoa-o lá onde ele está, sua família, seu lar, suas filhas. Deus, cubra-os com tua graça, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a tua bênção esteja em cada coração. Pai, que cada pessoa possa se segurar nesta palavra, naquilo que está escrito, não se afastar disto. É a única coisa que venceu e vencerá Satanás. É o que está escrito, é a palavra do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa o teu povo, abrindo as portas, dando condição, iluminando. No nome do Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Amém, Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Deus os abençoe. Amém.